Oi, pessoal, tudo bem? Vamos chegando para a nossa Masterclass de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o meu novo curso e sobre algumas questões bem importantes aí, né, de como a gente pode potencializar o nosso aprendizado num outro idioma, tá bom? Então, vão chegando. Uma coisa que é importante, como eu estou aqui apresentando, então eu não consigo, não dou conta de olhar o chat, né, e de ir respondendo ao mesmo tempo. Minha equipe está no chat com vocês, mas qualquer pergunta que vocês forem tendo, pode colocar no chat, sem problema nenhum, tá? E aí depois eu respondo para vocês lá nas redes sociais. Lá no finalzinho eu vou deixar meu Instagram, vocês sigam lá, e aí a gente vai continuar a nossa conversa por lá, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Antes disso, só deixa eu falar uma coisinha. Deixa eu me apresentar primeiro, né, para as pessoas que não me conhecem. Então, meu nome é Patrícia Vergara, há 25 anos já trabalho com ensino de inglês, português também, mas pensando no inglês, 25 anos. Já trabalhei com todas as idades, escola regular, escola de inglês, enfim. E lá quando a gente começou ali a pandemia, eu estava fazendo um MBA em gestão de pessoas, né? Porque é por conta da escola, então eu tenho a minha escola desde antes da pandemia. E aí eu comecei a entender que muitos alunos adultos tinham algumas similaridades, né? Algumas coisas bem parecidas no que se referia a aprender inglês. Algumas queixas eram muito parecidas. E aí eu comecei a desenvolver algumas aulas, algumas estratégias, algumas metodologias que foram ajudando eles a se desenrolarem, a soltarem um pouco essas questões aí de dificuldade, enfim, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar focada mais em adultos, de preferência, né? A maior parte dos que vinham ou eram iniciantes totais, ou eram alunos que já tinham aprendido inglês, mas que tinham algum tipo de dificuldade, algum tipo de trava ali, né? Em algum momento, eles não conseguiam mais se desenvolver. Aí eu fui começando a trabalhar primeiro no one-to-one ali, com as aulas particulares. Naquele momento eu tinha aulas particulares e aulas em turmas somente, né, aqui no online. E aí as queixas e as dificuldades eram parecidas em algumas coisas, tá? E aí eu pegando essas dificuldades, pegando essas queixas, fui desenvolvendo então essa metodologia e fui estudar um pouco mais também sobre motivação, autossabotagem, gerenciamento de tempo, que eram coisas que impediam, né, os alunos a aprenderem a se desenvolverem, tá bom? Então, o que hoje a gente está trazendo para o curso digital, ele já existe no online, já há pelo menos aí há uns 5 anos, 4, 5 anos, tá? A única questão é que a gente vai otimizar, né? Eu estou tentando otimizar o estudo de vocês, tá bom? Algumas dores que são muito parecidas são as dores da autossabotagem, que a gente vai tratar hoje aqui, e um pouco também de procrastinação, autossabotagem e de motivação, falta de objetivo no estudo de inglês, tá? Então, dito isso, vamos lá que eu vou apresentar. Então, share. Compartilha aqui. Pronto, acho que vocês já estão vendo minha tela toda. E colocar para apresentar. Será que vai? Foi. Ok, foi. Bom, vamos lá então, falar um pouquinho, começar pela autossabotagem, tá? Então, aqui, o que que é então a autossabotagem, tá? É a prática consciente ou inconsciente de colocarmos dificuldades, obstáculos nas tarefas que temos para realizar ou até na forma como nos enxergamos e nos colocamos diante do mundo. Então, é toda vez que a gente acha que não vai dar conta, toda vez que a gente acha que é muito difícil, que tem um obstáculo, né? Todas essas vezes a gente está, na verdade, se autossabotando, certo? Pensamentos negativos que vêm acompanhados de decisões e comportamentos autodestrutivos. Então, nesse momento aí a gente está
se auto-sabotando. Então, vamos continuar aqui, ó. Peraí, aqui. De que forma a gente se coloca contra nós mesmos? Fazendo autocríticas, nos desmotivando, não acreditando no nosso potencial, evitando oportunidades. Então, muitas vezes eu vejo adultos que chegam para mim falando: ah, eu deixei de ser promovido porque eu não tinha inglês. Eu deixei de fazer uma viagem porque eu não tinha inglês. Então, tudo isso é uma autossabotagem, né? Que, na verdade, ninguém das pessoas que chegam para mim falando que tem dificuldade de falar inglês, até hoje eu não encontrei ninguém que tenha real dificuldade no inglês, mas sim em alguma questão emocional, tá? Alguma questão é, de bloqueio mesmo, né? De alguma coisa que aconteceu lá na época que começou a aprender inglês e alguma coisa que de repente um professor falou, ou alguma comparação que ele fez com algum outro aluno e que falou, putz, você não nasceu para isso, isso não é para você, tá? Então, essas autocríticas, elas acabam realmente desmotivando a gente, fazendo com que a gente se sinta o cocô do cavalo bandido, né? Para falar o português correto, tá bom? Continuando, então, ó, quais são os sintomas, né, da autossabotagem? Procrastinação de tarefas, então, normalmente é aquilo que a gente não gosta de fazer ou aquilo que a gente acha que tem dificuldade de fazer, a gente procrastina, a gente joga para frente, a gente finge que não tá vendo, a gente finge que, não sei, não é isso que eu quero, ou, enfim, né? Então, você vai sempre procrastinando. Autocrítica constante, não sei, não dou conta, é difícil, não é para mim, o fulano sabe mais do que eu, tá vendo como eu sou burro, não consigo aprender esse negócio. Então, autocrítica. Não acreditar que somos merecedores, de que a gente consegue, que a gente tem habilidade para fazer isso, tá? E comparar-se com os outros. Eu falo que cada um aprende num ritmo, de uma forma, né? A gente que vai estudar muito essa questão da aprendizagem, a gente entende que toda vez que a gente se compara com alguém, dá ruim. Seja em inglês e seja qualquer outra coisa que a gente for tentar fazer. Porque cada um tem a sua habilidade, cada um tem as suas peculiaridades, é, enfim, o que consegue, o que não consegue fazer, né? Então, a gente ficar se comparando, a gente acaba se auto-sabotando e falando, tá vendo? Olha lá, o fulano sabe, eu não sei. Realmente isso não é para mim, ponto. E continuo na minha zona de conforto, me chicoteando, tá? Então, quais são os tipos de autossabotagem, de autossabotadores? Então, tem aquela da vitimização, sabe aquela pessoa que sempre fala assim: não consigo, não vou encontrar nunca uma pessoa legal para mim, nunca vou ser feliz. Aquela pessoa que, eu sempre vou ficar assim, nunca vou sair desse buraco, minha vida é sempre assim mesmo. Muitas vezes é a síndrome de Gabriela, né? Eu sou sempre assim, você sempre assim. Então, essa vitimização de achar que é o coitado do mundo, que as pessoas são melhores do que ele ou que ela, né? Isso não leva a gente a lugar nenhum. A gente está falando aqui de inglês, mas isso a gente pode levar para a vida e para outras áreas da nossa vida, né? Então, essa vitimização, ela faz com que a gente se coloque para baixo e arranje a desculpa que faltava para, ok, tá vendo? Como eu sou burro mesmo, eu não vou estudar inglês porque não é para mim e continuo a vida que segue, tá? Autocrítica, eu acabo sempre fazendo asneiras, eu faço tudo errado, eu não consigo, não sei estudar, não sei falar, olha lá, eu falo tudo errado. Então, essa autocrítica, autocobrança o tempo inteiro. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente consegue ou não fazer, mas sem esse peso da autocrítica, né? Eu tenho que falar, ó, ok, eu tenho uma dificuldade de pronúncia, então o que que eu posso fazer para melhorar a minha pronúncia? E aí eu vou fazer um plano de ação para isso, e não ficar lá me chicoteando, falando que eu não consigo mesmo e acabou, tá? Outro tipo é o medo, estresse, frustração. Então, nada acontece do jeito que eu quero, nunca vou ser capaz de passar no exame de matemática, no exame de inglês, né? Nunca vou conseguir me formar, nunca vou conseguir terminar o curso de inglês, o que, aliás, é uma utopia, né? Você falar que, eu terminei o curso de inglês, nunca mais eu vou estudar. Mentira, né? Eu estudo desde que eu tinha 11 anos, então já lá se vão mais de 30 anos estudando é, é, porque é interminável, né? O idioma ele está sempre mudando.
E se a gente para, é igual ir para academia. Eu sempre comparo aprender um idioma com ir para academia. Se a gente parar de aprender inglês, em 1, 2 anos você já está enferrujado. É igual ir para academia. Você está super malhado, super saradão. Aí você para de ir para academia, o que vai acontecer? Para 1 ano, 1 ano e meio. Quando você voltar, você pode retomar mais rapidamente, mas você não vai estar da mesma forma, né? Então, a mesma coisa acontece com o nosso cérebro e quando a gente aprende um outro idioma. Se a gente não está praticando aquilo, a gente vai acabar enferrujando, tá? Não é que esquece, mas enferruja. E a desmotivação, não vale a pena seguir meus sonhos. Nossa, eu acho que meu sonho é meio utópico, assim, eu acho que eu não vou conseguir alcançar isso nunca. Então, não vai porque realmente é utópico ou não vai porque de repente você não está se planejando para alcançar aquilo, tá? E aí a gente vai falar um pouco depois sobre motivação e como fazer esse planejamento. E a necessidade de vingança, sabe aquele, quando eu dava aula para adolescente, principalmente adolescente, né? Crianças nem tanto. Tinha às vezes umas falas assim, você pedia uma lição de casa e o adolescente falava assim: "Ah, eu não fiz não, tá?" Tipo, e olhava para você como se fosse um problema meu. E aí muitas vezes eu chamei eles, chamava eles de canto e falava: "Ó, o problema não é meu, né? Eu falo inglês, eu tô ok. O problema é seu. O problema não é do seu pai, da sua mãe, o problema é seu, porque se você não faz o que é proposto, se você não se compromete, quem não vai aprender é você. Simples assim, né? Então, essa necessidade de vingança, de querer mostrar para o outro, isso também não é saudável, isso também não faz com que a gente se desenvolva, que a gente vá para frente, tá bom? Como eu posso quebrar esse ciclo? Definindo objetivos na minha vida, né? Então, não adianta eu ter um sonho e não definir os objetivos. Eu preciso entender o que eu quero, né? E falar, tá, eu quero aprender inglês. É igual quando a gente quer guardar dinheiro. Ah, eu quero guardar 100 mil reais porque eu vou dar de entrada num apartamento. Então, beleza. Este é o meu objetivo, certo? Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho um objetivo grande lá na frente, eu preciso pensar em quanto tempo eu dou conta de fazer isso e como que eu vou quebrar esse objetivo em coisas menores para que eu consiga alcançá-lo. Então eu vou planejando esses objetivos, né, de uma outra, de formas menores, de formas alcançáveis, atingíveis, para que eu possa realmente dar conta de fazer aquilo. Então não adianta falar assim, muitas vezes eu pego alunos assim, preciso aprender inglês. Eu tenho 3 meses para viajar, vou para um país que fala inglês e eu preciso falar inglês lá, né? Aí eu falo, ok, você levou a vida inteira e não conseguiu aprender inglês até agora, e aí em 3 meses você quer estar fluente como uma pessoa fica estudando por 5 anos, 6 anos. Então, assim, meta inalcançável, inatingível, ponto. Então, vamos repensar essa sua meta, esse seu objetivo e ver o que, que é possível fazer. Talvez seja possível você ir viajar e se comunicar basicamente num restaurante, no aeroporto, no avião, enfim, né? Basicamente. Mas não vai ser, você não vai conseguir dar uma palestra, você não vai conseguir ficar falando sustentando muito tempo uma fala, né? Você vai se comunicar, sim, você vai ser fluente, sim, dentro daquilo que você vai precisar, basicamente, ali para se comunicar, tá? Bom, definir objetivos é o primeiro. Desafiar seus pensamentos. Então, quando vem aquele pensamento, sabe? Falando assim, aquela vozinha que às vezes inferniza a nossa vida, que fala assim: você não dá conta. Não, isso aí não é para você, não. Desafia. Por que que eu não dou conta? Por que que isso não é para mim? Por que que é para o fulano e não é para mim? Não, é para mim sim, né? Eu falo que alguns alunos falam assim: ah, eu não consigo aprender o inglês. Aprender idiomas não é para mim. Eu falei, ué. Você não aprendeu português? Ou você não fala? Você fala português. Então, se você aprendeu um idioma, você consegue aprender qualquer outro idioma. E você aprendeu o idioma, o português, também não foi em 3 meses, né? Eu não conheço nenhum bebê de 3 meses que fale, né? Eu não conheço nenhuma criança com menos de 2 anos que fale super bem, né? Mesmo 3, 4 anos, a criança fala meio patinando ainda, porque ela está começando a se desenvolver na língua. Então, a mesma coisa, a gente transfere isso, transfere essa ideia para o inglês. Então,
Eu consigo sim, desde que eu entenda este processo e consiga enxergar o meu progresso, né? Então, eu preciso analisar quem eu sou. Eu tenho dificuldade, não é que eu não consigo, mas realmente a minha inteligência melhor, a minha melhor inteligência não é a linguística, é a matemática. Então, talvez realmente eu tenha um pouco mais de dificuldade de aprender o idioma, mas isso não significa que eu não posso aprender, né? Levar a sério as minhas decisões, se comprometer com aquilo que a gente fala, né? Então, eu vou aprender inglês, eu vou começar a fazer curso de inglês ano que vem. Aí passa janeiro, passa fevereiro, passa março, passa abril, e não foi. Não aconteceu, né? Então, se comprometer com aquilo que eu quero. Não, realmente eu quero viajar e quero falar inglês. Então, isso é uma meta na minha vida. E metas, isso a gente, quando vai estudar um pouco sobre metas, como desenvolver metas, a gente entende que grandes metas são poucas. Porque se a gente tiver muitas metas na vida, no mesmo momento da nossa vida, a gente vai deixar de fazer alguma, se não todas. Então, eu preciso estabelecer algumas metas importantes. Aprender inglês é uma meta grande, né? É uma meta que exige muito do nosso cérebro, do nosso tempo, da nossa motivação. Então, eu preciso colocar isso na minha vida e levar isso a sério, tá? E não ter medo, né? Não ter medo de errar, não ter medo de se expor, não ter medo de parecer que, putz, errei. Uma outra reflexão, a gente fala português, né? A gente fala fluentemente português, ok, mas a gente erra em português. A gente fala às vezes coisa errada, a gente conjuga às vezes verbo errado, usa preposições erradas. E olha que eu sou professora de português, mas mesmo assim a gente erra. Só que a gente não tem essa vergonha de se expor e nem do julgamento do coleguinha. Então, traz isso para o inglês também, né? Eu vou errar em inglês. Eu vou errar. Mas isso não significa que eu não sei, que eu não dou conta, que não é para mim. É um processo, a gente só aprende errando. Quando a gente aprende matemática, não é assim? Às vezes você faz a conta 20 vezes até acertar. É a mesma coisa no idioma. Eu vou falar e vou errar muitas vezes até eu conseguir entender e essa uma estrutura, né? E isso estar cristalizado na minha cabeça. Já entendi como funciona. Agora é só colocar em ação. E isso acontece aos poucos, não é num clique, tá? Deixa eu ir para a próxima aqui. Diminua a autocobrança, né? Então, pare de se cobrar tanto. A gente se cobra demais o tempo inteiro. Permita-se errar, permita-se falar, eu não sei o que é isso, eu não entendo isso, tá? Não viva para agradar os outros, acho que isso é meio, né, meio básico assim, vem junto com todo o resto. Reconhecer as suas vitórias e comemorar cada objetivo atingido, isso é importante. Isso, inclusive, faz parte de motivação, de como eu me motivo e de como eu continuo me motivando. Se a gente desenvolve uma meta, né? Quebra, coloca ali, esse mês você tem que fazer isso. Você atinge aquela meta e não comemora, nosso cérebro começa a falar, tá vendo? Olha lá, a vida é chata mesmo, isso aqui é chato mesmo, isso aqui não tem nenhum prazer, vamos fazer outras coisas. Então, reconhecer essas vitórias e comemorar essas vitórias faz muito bem para a nossa saúde mental, tá? Ter pensamentos positivos. Hoje em dia a gente fala muito de pensamento positivo, positividade, né? E já tem vários estudos aí que comprovam que a pessoa que é otimista, ela consegue mais coisas, ela consegue atingir mais objetivos, ela é mais feliz, ela é mais produtiva, inclusive, né? Do que a pessoa que é pessimista, que está sempre reclamando, que está sempre achando que não vai dar certo. Então, manter o pensamento positivo é importante e não é fácil, eu sei, porque eu também, né? Eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente tem aquela vozinha interna nossa falando que isso não vai dar certo. E mais uma vez você está tentando. Então, afasta. Por isso que tem que ser consciente, né? Eu falo que a aprendizagem, ela precisa ser consciente. Eu não posso simplesmente, principalmente para nós adultos, eu não posso simplesmente entrar numa escola, começar a estudar inglês e não entender o porquê das coisas. Por que que eu preciso fazer isso? Por que que eu preciso repetir? Por que que né, eu gosto muito de sempre explicar os motivos para que vocês acompanhem o progresso, reconheçam as suas vitórias e mantenham sempre esses pensamentos positivos em alta. E a última aí de quebrar o ciclo é procurar ajuda. A gente não precisa estar sozinho no processo. Tem muita gente que é autodidata, ok?
mas é a minoria, né? É a minoria da minoria. Nós precisamos de outras pessoas para aprender o idioma, nem que seja, mesmo quando eu sou autodidata, eu preciso de alguém para modelar isso para mim. Eu preciso de alguém, um vídeo, eu preciso de uma música, eu preciso de um jogo, para eu conseguir entender o que está acontecendo ali, né? Então, procure ajuda. Muitas vezes, nas nossas redes de relacionamento, a gente tem outras pessoas que falam inglês, por exemplo. Por que não pedir ajuda? Ó, eu estou aprendendo inglês, estou estudando, você consegue me ajudar nisso aqui? O que que você faz? Me dá dicas de como que você estudava, ou de como você ainda estuda, né? Vamos pegar 5 minutos por dia para a gente tentar falar inglês, para a gente manter um diálogo em inglês? 5 minutinhos já vai te ajudando a quebrar essas travas, né? A tirar esses nós da sua cabeça e ir desenrolando aí o inglês que você tá querendo aprender, certo? Tudo isso é sobre autossabotagem. Agora, a gente vai falar um pouco de motivação. E antes da gente começar a falar de motivação, é importante a gente entender duas coisas. Quando a gente pensa em motivação, normalmente você acha que a motivação ela tem que ser totalmente sua ou totalmente de fora. E não, existem dois tipos de motivação, tá? A intrínseca e a extrínseca. A intrínseca é aquela que eu tenho dentro de mim. O que que me motiva todos os dias a acordar, a colocar uma roupa e ir trabalhar, ou acordar e fazer alguma coisa? É a minha família? É a minha saúde? É um objetivo que eu tenho? É um sonho que eu estou indo atrás? Isso é a minha motivação, tá? Minha. As outras, elas vêm do exterior. Então, por exemplo, o que que motiva de repente uma pessoa, vou falar de mim, ir para academia? Eu não tenho essa motivação intrínseca, não está em mim acordar e falar, nossa, que delícia, vou lá levantar um peso e fazer exercício físico. Não é mim, não é de mim isso. Mas eu tenho a motivação extrínseca, que é o quê? Putz, se eu for, eu vou ter menos dor nas costas, né? Eu vou ter um aeróbico melhor, né? Eu vou conseguir, sei lá, fazer uma caminhada, né? Eu vou conseguir acompanhar minhas filhas, eu vou conseguir, enfim, eu acho uma motivação que não está dentro de mim, que não nasceu comigo. E aí eu consigo me motivar de vez em quando, né? Para ir para academia. Então, a mesma coisa acontece com o inglês. Putz, não sou a pessoa que sou motivada. Eu sou uma pessoa totalmente motivada a aprender qualquer idioma. Eu gosto, é de mim, desde pequenininha. Quando eu penso em mim, pequena, eu estava sempre estudando alguma coisa relacionada a idiomas. Então, é mim, é meu. Mas isso não significa que todo mundo tenha. Então, eu tenho a motivação. Se eu não tenho isso, qual é a minha motivação extrínseca para aprender inglês? É a promoção no trabalho? É a viagem que eu estou planejando? É, de repente, eu poder me candidatar a uma outra vaga de trabalho? Então, o que que é? O que que... Não, é simplesmente porque eu quero me realizar, eu quero provar para mim mesmo que eu dou conta de aprender outro idioma. Então, essa é a sua motivação. Segue, coloque isso no papel e mantenha ela sempre ali do seu lado, tá? Então, 10 dicas para ser motivado. Comece com o final na mente. O objetivo final é ir para o exterior? É uma promoção? É o quê? Quais são seus objetivos? Isso faz com que fique tudo muito mais claro e mais consciente, tá? Saber onde começar. Então, beleza, meu objetivo é ir daqui a 2 anos para os Estados Unidos e eu quero falar inglês lá. Falar inglês nos restaurantes, né? Qual é o meu objetivo? Destrincha isso, porque só falar inglês é muito geral. Destrincha. Eu quero falar num restaurante, eu quero ir na Disney e poder me comunicar, eu quero fazer check-in, check-out. Ok. E aí eu falo, ok, quanto tempo eu tenho? 2 anos. O que que eu faço mês a mês para conseguir chegar nesses objetivos? E todas as vezes que eu chego, eu comemoro, certo? Mantenho o controle, eu vou verificando de tempos em tempos se realmente aquilo está acontecendo. Se não está acontecendo, eu volto, repenso o porquê de não acontecer e continuo, né, adaptando até chegar naquele objetivo final. Acreditar em si mesmo a saber que você é capaz, ter consciência de que você é capaz e que você vai conseguir fazer essa mudança. Pedir ajuda, que a gente já viu, tá? Então, muitas vezes a gente começa um objetivo grande e não quer pedir ajuda, né? Ah, eu vou fazer uma dieta, preciso perder 20 quilos.
Se a sua família não te ajudar, você não vai conseguir. Ponto, né? Preciso ir para academia. Se a sua família não estiver junto com você, você não vai conseguir, porque você vai sempre arranjar uma desculpa colocando a sua família no meio. Então, eu quero aprender inglês. Como eles podem me ajudar? Ó, 15 minutos por dia eu quero que vocês não venham falar comigo que eu estou estudando inglês. Ou, vamos assistir um filme? Ah, dublado. Não, eu quero que seja legendado para. E aí eles toparem. Então, essas questões vão sempre ajudando a gente a avançar. A visão positiva, que a gente já conversou, positividade. Ter força para mudar a sua direção. Muitas vezes eu pego alunos assim que falam, putz, eu não sei, eu já tentei de tudo para aprender inglês e não deu certo. Então, o problema não é você, né? Talvez o problema tenha sido o professor, a escola, a metodologia, o material que você estava usando, certo? Na minha época, e que é a época da maioria dos adultos, né, que vem fazer aula comigo, a gente aprendia inglês uma caixinha. Ou a gente aprendia inglês na escola, que era bem raro, que geralmente era só verbo to be, ponto. Ou a gente ia para uma escola de inglês, né? Quem podia ia para uma escola de inglês. Eu fui. E aí, na minha sala, às vezes tinham 25 alunos, totalmente diversos, mas 25 alunos com o mesmo material e com o mesmo professor, fazendo os mesmos exercícios ao mesmo tempo, e no final da aula todo mundo tinha que ter terminado. Independente se você entendeu ou não, tinha que estar tudo lá bonitinho, feito no livro. Óbvio que muita gente ali não aprendeu nada, não falava, não conseguiu se desenvolver. Você às vezes pegava uma escola que tinha 1.000 alunos no básico e que se formavam meia dúzia, porque eram aqueles que realmente conseguiam entender e aprender nesse processo. A maioria ficando pelo caminho porque não se encaixava naquilo ali. Com o advento da internet, a gente conseguiu hoje, né, graças a Deus, melhorar um pouco isso. Então, hoje existem mais tipos de curso, professores, enfim. Então, a ideia hoje se eu não estou aprendendo com este curso, então eu posso procurar uma outra pessoa, uma outra metodologia, um outro material, etc. Muitos dos meus alunos que vêm, que já estudam, já falam até um pouco de inglês, eles vêm exatamente por esse motivo. Eu estou fazendo com outro professor, eu estou fazendo numa escola, e chegou uma hora que eu não estou aprendendo mais nada. Não estou gostando, não estou aprendendo, não estou me desenvolvendo. Parei. Então, por quê? Porque provavelmente essa metodologia, esse professor, essa escola, esse tipo de aula não é mais para você. Talvez no começo fosse, mas tudo tem um processo, né? A gente não vai ensinar para um aluno que já fala igual a gente ensina para um aluno que não fala, por exemplo, né? São momentos diferentes da aprendizagem e a gente tem que entender isso. Então, ter a força para mudar de direção. Não estou conseguindo, o que eu vou fazer então? Eu não vou desistir do meu objetivo. Eu não vou me desmotivar, eu simplesmente vou mudar a direção. Não vou mais para a esquerda, agora eu vou para a direita, porque eu acho que aí eu consigo chegar onde eu quero. Recompensar as realizações, nós já falamos, né? Comemorar as suas realizações, visualizar o seu sucesso, principalmente naqueles dias que a gente está mais desanimado, né? Tem gente que gosta de fazer, eu geralmente não faço, mas assim, tem gente que gosta de fazer até um quadro com os principais metas, sonhos, né, que querem alcançar naquele ano, num período X de tempo. Então, isso é legal, se servir para você, faça, né? Normalmente eu escrevo isso, eu tenho uma agenda, eu mapeio isso, eu vou dando checks nas coisas que eu vou conseguindo para não perder o meu objetivo de vista, porque senão a gente se perde de verdade na rotina, no dia a dia, nos problemas, né, nas dificuldades, e a gente vai deixando as coisas meio de lado. E aí, quando você percebe, você fala, putz, eu queria em 2026 estar falando inglês. Chegou 2026 e você nem começou o curso, ou começou e largou. Então, para que isso não aconteça mais, a gente precisa estar consciente, sempre estar pensando naquilo que a gente quer, tá? E a última, quando cansar, descanse e não desista. Muitas vezes a gente fala assim, putz, estou tão cansado, eu já estou há 2 anos estudando inglês, parece que estacionei, não estou aprendendo mais nada. Geralmente, quando você já está indo para o intermediário, esse sentimento acontece. E aí eu falo para os alunos, você está cansado?
tranquilo. Então, essa semana você vai descansar, eu não vou te passar lição, eu não vou te passar tarefas diferentes, e semana que vem a gente continua a fazer as atividades. Por quê? Porque a gente fala overwhelmed, né? A gente tá sobrecarregado, cansado, principalmente fim de ano, né? A gente tem algumas épocas do ano que pra gente é mais difícil. Então, descansa, dorme e continua no dia seguinte. Cheguei cansado num dia, o que que eu faço? Descansa. Mas amanhã você faz 2 vezes, então, faz o de hoje e o de amanhã. Então, se planeja e já pensa que esses dias vão acontecer, já conte com isso, até para que você não fale assim, tá vendo? Eu já tô cansado, ixi, nem começou, já tô cansado. Então, tá vendo? Não é para mim. E deixa de lado. Não, vai acontecer. Vão ter dias que a gente não vai conseguir fazer e tá tudo bem. Só não pode desistir. Descansa e continua, tá? Pensando num ambiente de educação, assim, num ambiente em que eu possa estudar, o que que eu preciso para criar esse ambiente? Então, quando a gente vai estudar, principalmente no online, né, que não é uma coisa que nós estamos acostumados, a gente teve que aprender, né, a estudar dessa forma. Então, o que que eu recomendo? Que seja um lugar iluminado, que seja um lugar silencioso, que tenha uma cadeira confortável, que a temperatura esteja ok, porque senão o seu corpo ele vai pensar o quê? A cadeira tá ruim, nossa, minhas costas estão doendo, putz, nossa, que dor, e vai ficar só ali, sua mente vai ficar nas suas costas, ou ai, nossa, tá um barulho aqui, o povo tá falando aqui do meu lado, pelo amor, não consigo me concentrar. E aí você começa a ficar só aqui. Ou celular, né? Nossa, chegou uma notificação. Aí você vai olhar do iFood te dando 10% de desconto. Oi, precisava parar para olhar isso? Não, então tira o celular, desliga, tira da frente. Se você se propõe a fazer 15 minutos, meia hora de aula, 1 hora de aula, sente e faça, né? Senta, faz, e depois que terminar, aí você vai olhar o celular, aí você vai ver o que que você tem que fazer, enfim. Então, ter essa disciplina é importante. A disciplina, eu sigo algumas pessoas, né, que falam muito sobre procrastinação e disciplina, e todos eles são enfáticos em falar isso. Não existe talento, não existe melhores habilidades, não existe nada se não tiver disciplina. A disciplina é a mãe de todos os resultados, tá? Atleta, ele pode ser talentoso, mas se não tiver disciplina, não adianta nada, né? Eu posso ser super inteligente, mas se não tiver disciplina, eu não vou aprender nada. Então, eu preciso ter essa disciplina, esse comprometimento comigo mesmo, ok? Planeje a ação. Então, faça uma lista de tarefa, né? É legal fazer uma lista de tarefa, fazer o que que eu preciso fazer hoje, essa semana, ir ticando, ter essa noção de que eu estou conseguindo fazer alguma coisa dentro do meu plano de ação para conseguir aquela minha meta. Saber o que que me mantém motivado, isso depende muito de pessoa para pessoa. Então, minha motivação é minha viagem. Ah, não, minha motivação é um aumento no meu salário. Tenha isso no seu foco ali, perto de você o tempo todo. Acredite nas necessidades de um resultado positivo. Então, eu preciso sempre ter um resultado positivo, nem que seja mínimo, né? Putz, hoje não foi bom, tá? Então, hoje não foi bom, por quê? Eu entendo por quê e eu faço novamente até conseguir um resultado positivo. Pedir ajuda para as pessoas, isso é bem importante, né? Saber que você não está sozinho no processo. E quando você tem um curso, quando você tem um professor, quando você tem um mentor, essa pessoa ela vai te ajudar. Hoje eu falo que eu não sou mais professora, eu sou mentora, exatamente por conta disso. Porque eu não estou aqui só ensinando inglês, né? A gente está aqui, não estou ensinando inglês para vocês, eu estou ensinando como eu me porto, como eu me motivo, como eu maximizo os meus resultados quando eu estou estudando inglês. Então, procurar alguém que possa te dar esse suporte, que te pegue de um ponto e te ajude a ir para outro ponto, né? E isso não significa que é só ensinando verbo to be, simple present, simple past, não é só isso, certo? É também entendendo como você aprende e o que que você precisa para conseguir realmente atingir as suas metas. Ter tempo para fazer tarefa, parar de adiar. E aí vem uma questão que muita gente não gosta, né? Que é ter a tarefa. Eu geralmente não.
Não passo muita tarefa para os meus alunos, exatamente por conta disso, né? Porque os alunos eles usam isso como uma forma de desculpa para não continuar o curso. Ter a positividade, que a gente já falou bastante, e certificar-se de que pode conseguir o que planeja, custos e tempo. Então, às vezes você fala assim, ah, eu não vou fazer um curso porque eu não tenho dinheiro. Tá, mas existem cursos de todos os preços, né? De todas as formas, de todos os tempos, enfim. Então, é importante saber qual o melhor curso para o momento de vida que você está, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho do Desenrola, né? Então, o Desenrola, já falei para vocês lá no comecinho, é um curso online, né, digital, que eu estou lançando agora. Depois desses 5 anos tendo cursos ao vivo, meus cachorros estão latindo, né? Ah, não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim, acho que chegou alguém. É, os é um curso voltado para pessoas que estão começando, tá? Então, a gente, neste momento, eu estou gravando, né? A gente está montando esse curso do começo, então, para pessoas que não tenham tido experiência com inglês ou que já tiveram e estão com dificuldades ainda de se desenvolver, tá? Então, é um curso, nesse primeiro momento, agora em 2025, para esse tipo de aluno. Em 2026, a gente vai aumentar esse curso, e aí ele vai ter cursos para básicos e intermediários também, tá? E é um curso que a proposta é colocar para falar, é parar de enrolar, é parar de ficar verbo to be, vamos conjugar, faz isso. Não, não vamos conjugar nada, vamos falar, vamos colocar isso na prática. Vou te ensinar a falar, a botar a pronúncia, a fazer como é que, né, a mostrar como é que faz, para que você já saia das aulas com essa sensação de hoje eu consegui falar 3 frases, 5 frases, 10 frases. Hoje eu já aprendi tantas palavras. Hoje eu já consigo me apresentar, tá? Então, o que que é o curso? É um curso para iniciantes, neste primeiro momento, tá? Esse primeiro curso, ele tem 5 módulos que serão gravados. Isso está em processo ainda, até o final, até o comecinho de dezembro, ele já vai estar todo bonitinho lá na plataforma. Hoje a gente tem os 2 primeiros já prontos e tá ficando super legal, tá? Então, é uma proposta para 30 dias de curso. Não significa que você tem que fazer em 30 dias de curso, mas o ideal seria que a gente fizesse aí em 30, 40 dias para não perder, né, essa motivação do começo. Mas é um curso que você vai ter acesso por 6 meses. Então, eu entendo que de 30 dias a 6 meses é o tempo que o aluno vai precisar aí para fazer e conseguir se desenvolver com total tranquilidade. É um curso que vai do 0 ao A1, ou seja, do aluno que não sabe inglês para o aluno básico, né? Então, para o próximo curso, o aluno já consegue entrar como um aluno básico, inclusive se ele quiser, fazendo as aulas de conversação que a gente também vai ter no curso, né? Que a gente vai ter como complemento ao curso. O foco das aulas é sempre na escuta, na fala, na pronúncia e nas estruturas básicas. Não é um curso que vai ficar falando de estrutura, de gramática, de verbo, de conjugação, não é isso. A gente vai ter um módulo em que eu vou falar sobre isso, mas as aulas em si, elas não são sobre isso, elas são muito mais para você começar a falar, tá? E a meta é essa, colocar para falar em situações básicas, mesmo o aluno sendo iniciante. E aí, ao final do curso, o aluno consegue, desse primeiro curso, o aluno ele vai conseguir se apresentar uma outra pessoa, falar sobre uma outra pessoa e falar sobre o mundo. Por exemplo, o perfil dele do Instagram, né? Ele vai poder falar sobre uma apresentação, sobre o tempo. Então, tudo isso ele consegue fazer aí depois desse primeiro curso para iniciantes, do starter, né? Como a gente vai chamar. Para quem que é, a gente já falou um pouquinho. Para quem tem pouco tempo por dia para estudar, para quem tem pressa de falar, para quem precisa estudar no seu tempo, para quem já tentou e não conseguiu se desenrolar no inglês e para quem nunca estudou inglês. Então, tudo isso, todas essas pessoas, e aí a gente pensa, bastante gente, né?
elas têm esse perfil para entrar no curso. É um curso em que você vai poder estudar no seu ritmo, né? Assistir às aulas quando vocês quiserem, fazer as atividades no momento que vocês acharem melhor, tá? E o feedback, sempre que vocês precisarem, ele também vai estar todo lá na plataforma, certo? Pensando agora em investimento, o valor normal deste curso, deste primeiro, do curso número 1 aí, do Starter, ele vai ter um valor de R$ 497, tá? Porém, como a gente está no lançamento, o valor de Black Friday para essa semana, ou seja, até dia 30 agora, tem 5 dias para vocês pensarem e tomarem essa decisão. Ele está por R$ 297 em até 6 vezes. Não é por mês, tá, gente? É R$ 297 o curso inteiro que você pode assistir, acessar, fazer em até 6 meses, tá? Então, esse é o valor promocional. Eu não vou vender de novo por esse valor, tá? Quando acabar aí o mês de novembro, em dezembro, ele já volta para o valor normal dele de R$ 497. E aí, o que que você vai ter lá? Tudo isso que a gente já conversou. Você vai conseguir aprender as estruturas, né? Frases, falar de você, falar do outro, falar do mundo. Tem uma parte lá, só um módulo só sobre gramática, que você vai poder consultar sempre que você precisar. As atividades, elas são feitas durante a aula e algumas que são escritas vocês vão entregar depois pela própria plataforma. E no final do curso, terminei, quero continuar, aí a gente vai pensar se vocês vai querer, se vocês precisam ir precisa não, se vocês vão querer ir, né, continuar com um curso desse estilo, com uma aula de conversação, ou se a gente vai fazer uma turma, né, voltada para vocês, ou se vocês vão querer uma mentoria individualizada, enfim. Aí depois a gente começa a pensar um pouco mais sobre essas questões, tá bom? Bom, o meu WhatsApp tá aí, né? Esse é o WhatsApp comercial aqui da escola, então vocês podem entrar em contato com a minha equipe. A gente pode tirar todas as suas dúvidas com relação à promoção, a valores, a parte administrativa, financeira, ou até pedagógica, tá? Inclusive, as perguntas que vocês foram colocando aqui hoje, a gente, lembrando, vai responder, vou fazer vídeos e postar nas minhas redes sociais com as respostas. A minha rede social principal é o Instagram, é onde eu concentro todas as informações da escola, que é esse aí, ó, @desenrola, mentoria bilíngue, tá? Lá tem o acesso para Facebook, LinkedIn, e-mail, WhatsApp, etc, tá? E eu peço que vocês compartilhem as impressões de vocês lá no meu Instagram, façam as perguntas para a gente poder continuar essa conversa por lá, ok? Bom, acho que é isso. Falei bastante, eu sei, né, tenho essa tendência de professora de falar bastante, mas é que eu queria que vocês entendessem o propósito, né? O porquê desse curso e qual é o grande diferencial dele. É essa visão realmente mais humanizada do processo de aprendizagem. Não é simplesmente ensinar como fala, ensinar a estrutura e ensinar a conjugar verbo, mas sim e entender que cada um tem um momento, entender que cada um aprende de uma forma e que todo mundo é capaz de falar inglês, tá bom? É isso, muito obrigada pela presença de todos e a gente vai se falando pelas redes sociais. Tchau, tchau.